Encontrou aí onde fala a segunda regra fundamental? Então a hermenêutica, ela estabelece essa segunda regra para a interpretação da Bíblia. Diz o seguinte: é de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Então aqui, frase é a parte principal dessa segunda regra. Na primeira regra, palavras é a parte mais importante. Na segunda regra, a frase é a parte mais importante. Então, na primeira regra, eu entendo uma palavra para entender a frase. Agora, eu entendo a frase para entender as palavras. Então, vamos ver como isso se processa? Nós temos o exemplo 1. Qual é a palavra que eu quero entender no exemplo 1? Fé. Já está aí destacado. Fé. Aí vamos ver qual é o versículo. Gálatas 1:23. Aí diz: agora prega a fé que outrora procurava destruir. Eu já sei que em Gálatas capítulo 1 versículo 23, Paulo está falando dele mesmo, que ele era perseguidor e depois passou a ser perseguido. E ele estava dizendo que o povo da época que ele se converteu dizia: agora está pregando a fé que outra hora procurava destruir. Então fé aqui está em que sentido? Aí no final desse primeiro exemplo está dizendo: o conjunto desta frase vimos claramente que a fé aqui significa crença ou a doutrina do Evangelho. Sabe qual é o ponto-chave aqui? O ponto-chave é: Paulo está defendendo uma crença que antigamente ele queria destruir essa crença. Então fé aqui está no sentido de crença, ou de, se fosse usar hoje, de religião. Ele condenava essa religião, agora está defendendo essa religião. Então fé aqui está no sentido de crença, de conjunto de crenças, ou especificamente das doutrinas do cristianismo ou as doutrinas do Evangelho. Vamos ver outro sentido de fé? Outro sentido? Seguindo a leitura. No outro sentido, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Romanos 14:23. O sentido de fé aqui é diferente de Gálatas, é diferente. Pelo conjunto do versículo, e tudo sendo considerado, verificamos que a palavra aqui ocorre no sentido de convicção. Então, se você não tem convicção do que você está fazendo na dúvida, você já está pecando. Entendeu aqui que o sentido da fé de Romanos, nesse versículo, é diferente do sentido da fé de Gálatas, naquele outro versículo. Vamos agora para um segundo exemplo. Outra coisa. Exemplo 2. Qual é a palavra aí que vai ser destacada? Salvação. Então, para entender o sentido de salvação, eu vou ter que entender a frase para depois entender a salvação. Vamos para o texto de Moisés. Lemos, por exemplo, que Moisés, aí vira a folha, cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Atos 7:25. Então a palavra salvar e a palavra salvação, quando aparece na Bíblia, a maioria das vezes é salvar o homem do pecado e levar para o céu. Será que Moisés, nesse texto aqui, está desejando que os irmãos dele entendam que ele vai perdoar seus pecados, levar ele para o céu e salvar? Não é esse o sentido de salvação. Deve ser outro sentido de salvação aqui. Então, conclui-se, guiado pelo conjunto do versículo, compreendemos que aqui ocorre a palavra salvar no sentido de liberdade temporal. O que é liberdade temporal? A libertação
daquele povo que estava escravizado no Egito. Então Moisés queria que os irmãos dele entendessem que ele estava ali para ser libertador da escravidão no Egito, e não salvar no sentido de perdão dos pecados para levar para o céu. Quem está entendendo, diga amém. Vamos agora para um outro exemplo, no outro sentido. A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Romanos 13:11. Salvação aqui está em que sentido? A volta de Cristo. A volta de Cristo, que vai ser a nossa gloriosa salvação, está mais perto de nós do que na época em que a gente aceitou Jesus. Quando você vai ler o conjunto do texto lá de Romanos 13:11, está se referindo à volta de Cristo e não a você ter a vida eterna propriamente dita, ou ter o perdão dos pecados, ou ser salvo como a gente entende, assim que a palavra salvação aparece. Então, é muito importante que quando você estiver lendo a palavra de Deus, você identificar as palavras que você gostaria de entender para poder entender a compreensão do texto. Lembra do hino nacional? Que eu perguntei quem poderia explicar, ficou aquele silêncio, porque tem palavras ali e a linguagem não é fácil para se entender, mas quem escreveu tem uma mensagem para passar, e quem lê tem que entender qual é a mensagem. Ou a gente está chorando lágrima de crocodilo quando a gente escuta o hino. Então, para poder ser verdadeiro diante da honra da mensagem, eu preciso ser dedicado bastante para entender a mensagem. Vamos para o exemplo 3. Qual é a palavra aí que a gente vai tentar descobrir? Graça. Então, quando a gente vai para o entendimento da palavra graça, geralmente a palavra graça tem um sentido de favor de Deus, um favor que Deus faz, ou um bem que Deus nos dá sem a gente merecer. Então é favor imerecido, é a graça de Deus. Você já usou essa expressão? Eu sou rico, mas rico da graça de Deus. Então você quer dizer o que quando você usa a graça de Deus? Tem gente que diz assim: rapaz, olha, fulano é cheio de graça. Em que sentido você está usando a palavra graça? É outro sentido. Então agora a gente vai tentar identificar pelo conjunto da frase o significado da graça. Tem aluno aqui que é cheio de graça, alguns. Quer dizer que é engraçado. Mas aí a graça de Deus foi tão grande na vida da pastora que ela nem precisou fazer a cirurgia. Aí isso significa o quê? Que houve algo gracioso, bondoso, poderoso da parte de Deus, que ela não vai precisar fazer aquilo. O que eu estou só querendo dizer é que a palavra graça, ela não só tem um sentido. E pelo conjunto da frase, eu preciso identificar que graça é essa. Eu tenho que entender que graça é essa. É assim que se lê, é assim que se estuda. Vamos adiante? O significado comum da palavra graça é favor, porém se usa também em outros sentidos. Lemos, por exemplo, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Pelo conjunto desse versículo se vê claramente que graça significa a pura misericórdia e bondade de Deus manifestadas aos crentes, sem mérito nenhum da parte deles, dos crentes. Você não merece ser salvo. A salvação é um dom de Deus pela graça divina, ou seja, a bondosa e misericordiosa graça de Deus. Agora, no outro sentido, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça. Graça aí é o que? Atos 14:3, significando a pregação do Evangelho. Quando diz a palavra da sua graça, está se referindo à palavra do Evangelho. E outro versículo: esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 de Pedro 1:13. O conjunto da frase aí nos diz aqui que graça equivale à bem-aventurança que trará em sua vinda. É a mesma coisa de dizer a gloriosa vinda ou a graciosa vinda de Cristo,
Então toda aquela glória, aquela honra que vai vir sobre nós, ele está chamando aqui de graça. Então o que você vai viver quando Jesus voltar, toda aquela honra e glória que você vai desfrutar, ele está chamando aqui de graça. Ele está dizendo: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então quando ele voltar, essa revelação aqui é se referindo quando ele se manifestar, quando ele se revelar. Para terminar, esse exemplo aí, ainda no outro sentido, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, Tito 2,11. A graça aqui se usa no sentido de o ensinamento do Evangelho. Então o ensinamento do Evangelho traz salvação a todos os homens. Olhando um versículo só, pode ser que você não entenda, então tem que ler mais coisas daquele capítulo para você entender. É claro que para eu estar afirmando isso a você, eu fui buscar o sentido completo do que o texto quer dizer para poder afirmar isso. Eu não estou chutando nem deduzindo, eu fiz a análise completa. É claro que eu não vou aqui aprofundar, eu não coloquei o dedo em cima e deduzi, não é, meu querido?